Fala, rapaziada, muito boa noite a todos, boa tarde, né? Tarde, quase noite, pessoal chegando aí com a gente. Daniel Binebojin tá sempre com a gente aqui, sempre presente nas nossas resenhas. Mais uma vitória do Fluminense, vitória de novo no sufoco. E não se espantem, vai ser sempre assim. Pessoal começando a chegar aí com a gente, Carlos Otávio, Santos Abreu, Kelson Marcelo, Lorival Dias, Samuel Mendes. Isso aí, ó, já tá falando aqui o Samuel, falando aqui do sofrimento. Sofrimento. Vai ser um grande sofrimento. Mas aí, galera, foi a gente que pediu, né? Já queria até aqui, antes da gente entrar no jogo, queria fazer uma coisa que talvez muita gente vai criticar, vai até querer sair da resenha, mas eu vou falar. A torcida do Fluminense está cada vez mais chata. Eu, você que está vendo, todo mundo. Fluminense, a gente estava pedindo o tempo todo uma contratação de um lateral esquerdo e de um zagueiro. E aí a gente esperava o quê? Que fosse vir o Marcelo e o Thiago Silva? A situação do Fluminense hoje é Ourinho e Lucas Claro. Não tem jeito. Essa é a realidade do Fluminense. Aí já tem um monte... Os caras nem entraram em campo, nem foram anunciados oficialmente. E a galera já tá reclamando. Tá muito chato debater, entrar em grupo de Fluminense. Tá muito complicado. O time ganha, a galera critica. O time vence, a galera critica. O time empata, a galera critica. O time perde, a galera critica. Tá difícil. Tá difícil. Se a torcida não abraçar o time, o Fluminense vai ficar mais difícil ainda. Porque a gente vai a jogador, é o que eu falei da outra vez, a gente coloca o Gilberto, a gente critica, coloca o Julião, a gente critica, coloca o Frazan, a gente critica, coloca o Digão, a gente critica. Pô, sinceramente, não dá pra entender. Não dá. O Oswaldo chegou, foi o que a galera pediu. Muita gente, na época do Diniz, muita gente falava, eu prefiro um treinador que chegue, que não jogue bem, mas ganhe. É o que o Oswaldo está fazendo. Não está jogando bem, realmente não está jogando bem, mas está ganhando. A gente ganhou do Fortaleza, sabe-se lá Deus como. Perdemos para o Palmeiras, que é um jogo normal de perder. Claro que a gente não gostou da forma que foi, mas perdemos para o Palmeiras, porque é um jogo normal. Com qualquer treinador, com qualquer time, o Fluminense poderia perder pro Palmeiras lá. Como o Palmeiras veio aqui no Maracanã com um timaço e perdeu pro Flamengo de 3-0, da mesma forma que o Fluminense perdeu para ele lá. Então, a torcida pediu um treinador igual o Oswaldo, que jogasse. O que falavam na época era o seguinte: eu prefiro jogar feio e ganhar do que jogar bonito e perder. E o Oswaldo fez isso. O Oswaldo não está se importando com o que vai acontecer em campo, em se tratando de beleza, né, de espetáculo. O negócio dele é a bola na rede. É o que está acontecendo. Contra o Fortaleza, um sufoco, o Muriel salvando, e no final foi 1-0 Fluminense. Hoje é a mesma coisa, o Corinthians botou bola na trave, tem vários chuveirinhos, e no final foi 1-0 Fluminense. Então tá aqui, ó, igual meu amigo Overlack aí aqui falando com a gente, ó. O Luciano, realmente, o Luciano não servia, o Everaldo não servia, entendeu? E o Luciano tá simplesmente no time que é semifinalista da Libertadores. Não é titular? Não é, mas tá lá, compondo elenco. Talvez amanhã ele vire titular. E no Fluminense ele não servia. Como temos outros jogadores. O Yuri, muita gente criticava. A partida que o Yuri fez hoje. Partida impecável do Yuri hoje. Partida impecável. E aqui, ó, aí vamos agora então entrar no jogo. Foi um certo desabafo meu. Aqui a Jandira tá perguntando se ganhamos. Ganhamos, Jandira, 1-0. Graças ao Cássio, um grande frango aqui, que eu já pego aqui até o comentário do Eduardo, que foi uma falha bizonha do Cássio. E aí vamos entrar agora no comentário do jogo. Mereceu ganhar? Não mereceu. Talvez o empate fosse mais justo, porque o Corinthians também não fez nada para ganhar. Mas já teve diversos jogos dentro desse campeonato. Nesse merecia sair golear o adversário e saímos com a derrota. Então, merecimento não condiz. O Fluminense entrou, venceu e é isso que importa, a vitória. Falando do jogo,
A gente teve algumas oportunidades, principalmente quando já estava 1-0. A gente, eu acho que, se eu não me engano, foi com o Nenê. Foi com o Nenê entrando pela esquerda. E aí ele poderia ter chegado batendo e ele tentou o passe para o Ganso. Acho que foi a única oportunidade, talvez mais clara, do Fluminense depois do gol. Mas vai ser isso, o Fluminense vai ser isso. A gente não pode se enganar, porque, como eu falei, foi o que a gente pediu, nós torcedores. Eu ainda defendia a continuação do Diniz, mas eu falava, entendo quem quer resultado. E o próprio Celso Barros falou, a gente quer resultado. E o resultado está acontecendo. Contra o Fortaleza, como eu já falei, foi um acaso. Fortaleza simplesmente veio para cima, pressionou e a gente teve uma atuação incrível do Muriel e conseguimos fazer uma vitória que botou 3 pontos aí e hoje deixa a gente fora da zona do rebaixamento, como foi essa vitória de hoje. E aí, igual tá falando aqui o Luiz Cláudio, o que importa é que vencemos. Realmente, se a gente jogasse bonito e não vencesse, a gente estaria na zona do rebaixamento. Conseguimos a vitória, 1-0, estamos fora da zona do rebaixamento e provavelmente continuaremos fora. Uma vitória contra o Goiás é de suma importância para o Fluminense, porque o Cruzeiro pega o Flamengo na próxima semana e aí é uma briga direta entre Fluminense e Goiás. Se a gente ganha do Goiás, a gente já consegue até dar uma respirada, porque teoricamente o Cruzeiro perde para o Flamengo, claro que isso é apenas teoria. No futebol que os dois vêm jogando, a chance do Flamengo vencer é bem maior. Então o Fluminense já consegue dar essa respirada de pelo menos mais 2 rodadas fora da zona e já consegue ter aquela tranquilidade, o que não estava tendo. O que o Oswaldo fez? Tem que vencer de qualquer jeito. Tem que vencer. É o que a gente queria. Então o que ele fez? O time todo fechado. A escalação que tem que jogar é essa. Eu acho que o Yuri ali como primeiro volante, tendo o Alan para auxiliar ele na marcação, é a mais correta. O Ayrton tem que ser banco. E o Nen não pode voltar de titular. Ainda tenho minhas dúvidas contra o Ione. O Ione está muito mal. Muito mal. Aí eu acho que tem que achar talvez eu entraria com o Marcos Paulo e o João Pedro, porque o Ione realmente está muito mal. Aqui é o meu amigo Adriano Almino falando aqui, ó, 5 jogos e 7 pontos. Mais de 1/3 do que conquistamos. Realmente, é o que eu falei. O Oswaldo está mostrando o resultado. O que ele foi contratado. Quando o Celso Barros demitiu o Fernando Diniz, ele falou, jogo bonito, não importa, o que importa é resultado. E o Oswaldo está dando resultado. A gente saiu da Sul-Americana sem perder, 2 empates. No Brasileiro, foi o jogo contra o Fortaleza, uma vitória. O jogo contra o Palmeiras, uma derrota. E teve aquele Avaí que foi totalmente atípico. E o contra o Corinthians hoje, ou seja, vamos botar só brasileiro, de 4 jogos, o Fluminense fez 6 pontos. 6 pontos. Se for assim até o final do campeonato, a cada perde um e vence o outro, a gente sai do rebaixamento. Conta é simples. Então, pelo que o Oswaldo foi contratado, ele tá dando resultado. Então, voltando aqui à escalação do Fluminense, eu acho que a gente tem que achar, igual aqui, ó, tá aqui, ó, já até achei, ó, Luciano e Ferreira. O Ione tem que perder a posição pro Wellington Nem. E aí, Ione, eu concordo e discordo. Acho que o Ione tem sim que perder a posição, só não concordo que o Wellington Nem tenha que ser titular, porque ele não está demonstrando nada ainda para ser titular do Fluminense. Ele se embola muito com a bola, tenta e não consegue nada. Às vezes tenta aquele drible meio para dentro e perde. Acho que o Fluminense consegue render mais se abrir o Nenê um pouco pela direita, com o Ganso centralizado e o Marcos Paulo pela esquerda, no lugar do Ione. Acho que esse time talvez renderia mais do que esse que jogou hoje. Então entraria com essa formação. O Nenê, os 2 volantes, o Yuri e o Alan, que eu acho que a gente encontrou a dupla de volante ali no meio. Ainda demos um suporte para nossa zaga, porque o Digão era execrado pela gente aqui, só que a gente esquecia que estava jogando praticamente sem proteção. Então estourava tudo na zaga, a mesma coisa o Gilberto. Gente, eu brinco uma peladinha, só para ter uma ideia, uma peladinha de final de semana. Quando eu jogo, às vezes eu jogo de lateral, eu jogo em várias posições. Quando eu jogo de lateral, se eu não tenho um apoio ali que me ajude na marcação, não tem como pegar. E aí era o que estava acontecendo com o Gilberto. Vinha 2, 3 em cima dele, não tem como marcar, e aí estoura
em cima do lateral, em cima do Gilberto. Hoje teve um lance claro, agora me fugiu o nome, o atacante novato lá do Corinthians, passou pelo Gilberto e o Yuri estava na cobertura. Se o Yuri não tivesse na cobertura, talvez o cara faria o gol e a gente estava falando aqui, culpando o Gilberto novamente. Então essa proteção é essencial. Que bom que o Oswaldo percebeu isso a tempo, colocou o Yuri ali para fazer essa proteção e aí a gente conseguiu melhorar na defesa. Praticamente o Fluminense não levou susto hoje, tirando aquela bola na trave que foi no toque de cabeça que a gente ainda estava ajustando a marcação. O Fluminense não levou susto. Eu não lembro, se alguém lembrar pode colocar aqui nos comentários. E aí, igual o meu amigo aqui, o Adriano falando aqui, o Wellington nem perto do que foi um dia. E aí foi o que a gente falou, né? O forte do Wellington nem era a velocidade, aquele arranque lá, aquele sprint, quando ele dava o corte, botava a bola na frente e partia em velocidade. E será que ele tem hoje em dia? Tava mal lá no Shakhtar. Eu acho que não tem como ter sequência de jogos agora, não tem tempo para isso. Então eu iria com o Marcos Paulo, exatamente por causa disso. Tá aqui ó, o Carlos Henrique lembrando, o Janderson, acho que é isso mesmo o nome dele. Então, tendo essa proteção, eu acho que já consegue melhorar o sistema defensivo. E aí o sistema ofensivo é o que a gente falou, o João Pedro é o cara da última bola, então tem que chegar a bola ali para ele finalizar. Se o Ione não fizer esse papel de velocista, principalmente com o meio campo formado por Ganso e Nenê, a bola não vai chegar livre pro João Pedro finalizar. Então tem que ter um centroavante de lado de campo, aquele cara que parta em velocidade, que quebre as linhas da defesa adversária, bem. E o Ione não está bem, então praticamente não vai ter chance pro João Pedro. Por isso que eu falo, acertou a defesa? Pronto, tá certo ali. Com esse quarteto aí, ele ainda quer colocar o Caio Henrique no meio. Acho que hoje o Caio Henrique não teria condições de jogar na volância. Acho que a volância do Fluminense tem que ser sim Yuri e Alan, que é aquele cara mais marcador, e um que sabe sair pro jogo, que é o caso do Yuri e do Alan, que o Yuri é o mais marcador e o Alan que sabe sair pro jogo. E aí deixa o Caio Henrique na lateral esquerda, com a dupla de zagueiro que já temos, não vai poder ser essa contra o Goiás, porque o Nino está suspenso, mas aí entra o Frazan ali, mas botando o time em totais condições. O Gilberto na direita com o Yuri e o Alan ali no meio. Tem que acertar agora essa linha de frente. Se não der o Marcos Paulo, tem que achar outra solução. Talvez o Kelvin, talvez o Evandro. Tem que ver nos treinos como os caras vão estar. Mas o time do Fluminense hoje não pode ser muito diferente disso não. Tá aqui ó, o Adriano perguntando de novo se o Lucão pode ser uma alternativa ao João Pedro. Eu creio que sim, mas pro segundo tempo, acho que de titular, eu acho que o João Pedro tá bem à frente do Lucão, pelo menos no pouco que eu vi. O Lucão é aquele cara da última bola, assim como o João Pedro, mas o João Pedro tem mais recurso fora da área. Ele mostrou isso numa bola ali que ele arrancou do meio de campo e foi cercado por 3 corintianos. Se aparece alguém para fazer a tabela, talvez ele iria dentro do gol ali, porque ele mostrou um recurso, tem uma certa habilidade. Então, para ser titular, eu ainda continuaria com o João Pedro e o Lucão como alternativa. Diego Torres aqui chegando com a gente, boa noite. Luiz Macedo, meu amigo lá de Governador Valadares, falando aqui, ó, é o que a gente está debatendo, nosso ataque, tentando criar alguma alternativa, Luiz, para ver esse ataque do Fluminense funcionando um pouquinho mais. Que foi como a gente falou, a defesa parece ajustada. Com a entrada do Yuri hoje, acho que deu uma certa... Tudo bem que a gente pega um time que é o Corinthians que pouco ataca, mas eu acho que mesmo assim a defesa tem que ser essa, com o Yuri e o Alan ali no meio. Agora exatamente, tentar achar esse atacante. O Alexandre Pinho aqui tá dando uma opinião. E Alexandre, não sei se você viu meu, entre aspas, né, desabafo lá no começo, falando que o Alexandre Pinho, Lucão não existe. E aí, Alexandre, me desculpe, mas quando que a gente viu o Lucão? A realidade do Fluminense hoje é Lucão, é Ourinho, é Lucas Claro. Essa é a realidade do Fluminense. Se você perguntar pra mim, pô, claro que eu prefiro, igual tá aqui ó, a Fátima Carvalho falando do Volta Fred, claro que eu preferi o Fred no ataque do Fluminense, entendeu? Claro, mas pô, pra hoje, agora, não dá.
entendeu? Não tem como. Diogo Torres está perguntando aqui, ó, próximo jogo contra o Goiás, jogo de 6 pontos. E é o que falaram na transmissão. O jogo do Fluminense é esses jogos contra o Goiás, porque o que acontece? É aquele chamado jogo de 6 pontos, né? A gente ganha dos caras, a gente ganha os nossos 3 pontos e não deixa que os adversários ganhem 3 pontos. Entendeu? Então esse é o jogo do Fluminense. Ganhamos hoje, pô, beleza, maravilha, mas se perder contra o Goiás, pô, joga tudo por terra. Entendeu? Porque aí o Goiás segura a gente lá embaixo e ainda dá uma distância. Então, praticamente anula a vitória. Anula e ainda joga uma pá de cal na vitória de hoje. Entendeu? O Luiz tá aqui falando de novo, complicado. Pedro saiu na hora errada. Mas aí se ele não sai, como é que a gente paga a folha? Entendeu? É difícil, é difícil. Entendeu? A gente falar dessas saídas assim, não tem como, né? É complicado. E aqui tá o Dan Batista e eu concordo com ele. O Lucão e o Wellington nem no segundo tempo. Eu também acho. Acho que a gente tem que achar essa alternativa. Acho que ainda tem que barrar o Ione. Tem que ter uma alternativa para vir no primeiro tempo. O Rodrigo Barbosa, eu sou do Rio, moro hoje em Aracaju. Pô, parabéns aí, ó. Deve estar uma cidade, não conheço, mas pelo que a gente vê, muito bonita. Deve estar aí muito bem aí instalada aí em Aracaju. Aí tá falando aqui, eu acho que o nosso Fluminense depende de um atacante fixo que prenda a bola na área. Eu já acho diferente, Rodrigo. Eu acho que tem que ter um atacante rápido para quebrar as linhas e dar oportunidade desse atacante, que no caso hoje é o João Pedro, receber com condições de finalizar. Entendeu? Igual o Diego Torres está falando, a gente comentou sobre isso, Diego, que a gente ganhando do Goiás na próxima rodada, a gente sobe, ultrapassa o Goiás e ainda o Cruzeiro pega o Flamengo com probabilidade grande de não vencer. Que se a gente for ver pelo futebol, o Flamengo tem muito mais chance de vencer do que o Cruzeiro, pelo que as duas equipes vêm jogando. Então a gente já dá essa distância em relação a times, né? A gente não fica mais sendo o primeiro time ali fora da zona e ainda de pontos. Que aí a gente já tem no mínimo 2 rodadas para, dando tudo errado, entrar na zona de novo. Então dá aquela tranquilidade pro time poder desempenhar um futebol melhor. E aqui o Valmor falando que conseguiu acertar o palpite pro jogo de hoje. E aí o Luiz Gonzaga tá falando realmente, o Pedro já vinha mal. Tem isso também, a gente tá pensando do Pedro que saiu, mas o Pedro na boa fase, né? Que fazia gol de tudo que é jeito. E realmente, ele não estava muito bem. Selma Azevedo tá falando aqui, ó, que amou a vitória do Fluminense. O Luiz Gonzaga, precisamos de um zagueiro urgente. Aí, Luiz, não vem, vai ser o Lucas Claro, infelizmente, não tem outro, tá? Tá aqui o Rafael Pereira, achei que Ione que tinha que sair, não o Ganso. E aí a saída do Ganso? Eu já tô ficando aqui com a situação um pouco complicada, eu vou ter que encerrar a resenha hoje. Quando ele tirou o Ganso, eu parei para pensar, pô, por que o Ganso? E aí é simples, a gente precisava de um jogador para acompanhar o lateral. E aí teria que ser o Pablo Diego, correto. E aí ele teria 2 alternativas. E aí aqui, ó, Renato de Sorocaba participando com a gente. Teria que ter 2 alternativas. Ou ele tiraria o Ganso ou o Nenê. E aí por que o Ganso? Porque o Nenê tem a bola parada. Então acho que ele foi muito bem tirar o Ganso, sim, por mais que o pessoal tenha falado que foi mal. Eu achei certo sim tirar o Ganso hoje por causa dessa bola parada do Nenê. Então acho que hoje foi bem, entendeu? É o que eu falei. Pelo que ele veio, tá se cumprindo o que ele falou, que era vir para vencer, não importa como, e a gente está vencendo. Como eu falei, em 4 jogos pelo Brasileiro, perdemos 2, ganhamos 2. Com essa matemática a gente sai da zona do rebaixamento lá no final do campeonato, e é isso que importa. Valeu, galera! Então, resenha um pouco mais curta hoje, espero que vocês tenham gostado. Terça-feira, não se esqueçam, nosso Mesa Redonda Flu News, 7 horas, 7h30. Renato aqui está agradecendo. Renato, eu que agradeço por você estar acompanhando aqui a resenha com a gente. Até peço desculpa aos outros aqui, ó, que eu não pude falar. Tá aqui o Rodrigo Silva falando com a gente, o Mário Márcio, o Rogério Alonso. Então, agradeço a todo mundo que esteve aqui presente na terça-feira. Espero que todos estejam com a gente lá no Mesa Redonda Flu News. Valeu, galera! O JP está perguntando aqui que já acabou. JP, domingo um pouquinho mais curta, porque eu tenho alguns afazeres aqui, não tem como ficar. Não ia nem poder entrar na resenha, consegui dar um jeito aqui de chegar rapidinho para participar dessa nossa resenha. Valeu, galera!
Um grande abraço. Na terça-feira conto com a presença de todos vocês no nosso Mesa Redonda. Valeu, grande abraço, boa noite aí a todos.